sem muito sufoco na segunda etapa, depois que o primeiro gol saiu, até até o pênalti ser marcado e o Vasco ter saído na frente, o jogo estava meio complicado, né? Mas o Vasco avançou, Mansur. Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Paulo Nunes. Todo mundo que assiste o Troca. O 3-0 passa a impressão, não é de um jogo mais tranquilo do que foi, porque o jogo foi totalmente dominado pelo Vasco, como era de se esperar. A questão é que do outro lado estava um adversário que se mostrou muito frágil, ainda mais sem ter sequer o mando de campo a seu favor, né? Porque vendeu e jogou como visitante, o Vasco era o dono da casa, em Cariacica. O adversário se revelou muito frágil. No primeiro tempo os espaços se ofereciam, acho até que o Vasco durante 20 minutos aproveitou bem os espaços que o União Rondonópolis oferecia, especialmente pelo meio. O Vasco concentrava jogadores por ali, conseguia trocar passe, criou até oportunidades bastante boas para abrir o placar. A partir daí, eu acho que tem um peso dos problemas que o time tem, somados à pressão que esse time carrega. E o Vasco começa a pressar as jogadas, começa a cruzar a bola de qualquer maneira, começa a tentar finalizar os ataques de qualquer jeito. E aí a segunda metade do primeiro tempo do Vasco é bem ruim, né? Bem abaixo. Bem abaixo não, ela é similar ao que o Vasco vem apresentando na temporada, só que contra um adversário muito frágil. Melhor cenário do mundo para o Vasco foi conseguir lá, rapidamente no segundo tempo o pênalti, abrir o placar e aí o espaço abriu. É por aí. Paulo Nunes, tudo bem, Paulo? Bem-vindo ao Troca de Passes. O importante nesse momento é avançar, né? Você acha que com a vitória e um pouco da melhora na confiança, o Vasco no final de semana consegue se classificar no Campeonato Carioca? Tem um jogo duro, clássico contra o Botafogo, e os dois estão lutando pela classificação. Os dois precisam vencer para avançar. Promete ser um grande jogo, né, Paulo? Boa noite. Boa noite, Felipe, Mansur, mestre Mansur, boa noite a todos. Eu vou pelo copo cheio hoje, apesar que eu concordo com o Mansur em tudo, em relação ao nível de desempenho. Mas eu vou para esse lado do copo cheio, porque eu acho que essa vitória para o Vasco e para o Atlético, que a gente vai falar também, elas são importantes porque tiram um peso, né, de uma estreia, de uma competição, e sempre, você sabe que normalmente tem alguns clubes que aprontam nesses momentos. O Atlético enfrentou um time também com nível muito baixo, mas um gramado horrível. O Vasco enfrentou uma equipe praticamente dentro de casa, mas eu acho que eu levo muito pela confiança que os jogadores vão estar agora para esses jogos importantes do Campeonato Carioca. Esse jogo importante do Campeonato Carioca. O desempenho foi muito abaixo, mas eu acho que nesse momento a importância de uma vitória, de o Vasco voltar a vencer e principalmente de conquistar a classificação, pensando no futuro, não só nessa classificação, mas pensando para frente, eu acho que vai ajudar o Vasco muito a um trabalho melhor, a um Carille mais sem esse peso nas costas e especialmente aos jogadores. É isso aí. Vamos fazer o seguinte, então, vamos conversar com a nossa equipe, né, que participou da transmissão desse jogo, da vitória do Vasco. Paulo Andrade, Alexandre Losetti, Fernando Praz estão chegando ao Troca de Passes. O primeiro tempo de pouca inspiração, mas acho que as mudanças também, né, Paulo? Feitas pelo Carille na segunda etapa, melhoraram o time, deram um pouco mais de vigor, um pouco mais de criatividade e o Vasco conseguiu construir o placar assim. Tudo bem, Paulo? Bem-vindo ao Troca, meu amigo. Muito obrigado, Diniz, Mansur, Paulo Nunes. Pois o Vasco desencantou no segundo tempo, depois de um primeiro tempo, digamos, preocupante. Ele começa se impondo a superioridade que tem, mas aí o gol não sai e ele vai ficando mais ansioso do que eficiente na criação das jogadas. Tanto que leva algumas vaias no final do primeiro tempo, de cerca de 5 mil, um pouco mais, 5, 6 mil torcedores que foram ao Kleber Andrade em Cariacica. Aí sai um gol no começo do segundo tempo, o Verratti batendo o pênalti, que muda tudo, né? Meus caros Fernando Praz e Alexandre Losetti, bem-vindos. Obrigado, Paulo. Boa noite, pessoal de casa, pessoal do estúdio. Os primeiros minutos do Vasco foram bons. Ali tiveram algumas chances com o Verratti, o goleiro do União foi muito bem, né, o Fernando. Depois da metade do primeiro tempo, eu acho que o gol não sair causou uma intranquilidade ao Vasco, né? O Vasco vinha criando, teve essa chance, teve um voleio de esquerda do Verratti, que o goleiro faz uma baita defesa, um chute do Coutinho também. Só que a intranquilidade de não sair o gol, isso acabou prejudicando o Vasco, né? A gente entende até pelo momento. Agora, no segundo tempo, com o gol logo no começo, as coisas se transformam. Aí o Vasco consegue transformar em gols toda a superioridade que teve. Foram 20 e poucas finalizações contra uma.
Então, é óbvio que o gol facilitou, porque a gente sabe que pesa nesse momento também a questão psicológica. Mas o Vasco conseguiu fazer um placar justo para o que produziu e também pela atuação do Rondonópolis e do Fernando, do goleiro do Rondonópolis. Boa noite aos amigos, queridos amigos, Diniz, Mansur, Paulinho, sempre uma alegria ver Paulo Nunes aqui, falar com ele. Eu acho que o Vasco mostrou aquilo que é normal a um time que está instável, que não está confiante no próprio jogo, que ainda não está estabelecido, porque os 15, 20 primeiros minutos indicavam o seguinte: se o Vasco continuar fazendo a mesma coisa, ele vai chegar ao gol, ele vai abrir o placar. Mas o time que ainda não está confiante, que o resultado ainda não vem, que jogou muito mal no último sábado contra o Flamengo, especialmente no primeiro tempo, começa a ficar tão incomodado que acha que precisa fazer coisas diferentes. E aí vem a pressa, vem a ansiedade e tudo aquilo meio que se perdeu ao longo do primeiro tempo. Claro que o gol, o pênalti no primeiro minuto, o gol que a gente está vendo do Verratti, muda o jogo porque o União passa a ter ações que não tinha no 0-0, cede espaços que não cedia, o Vasco também foi se tranquilizando e as substituições foram mudando um pouco o panorama. Tanto que no terceiro gol, 4 jogadores que entraram participam da jogada contra um adversário já batido, que já não se defendia, que já não marcava, enfim, já tinha uma postura completamente diferente em campo. O Ryan entrou bem, fez o gol, participou de várias jogadas. Ryan, que no Sub-20, que terminou no último domingo, onde o Brasil jogou mal a maior parte do tempo e ainda assim terminou com o título, ele jogou de várias formas, né? Um jogador versátil que pode oferecer uma série de possibilidades ao Carille, tanto jogando por dentro como jogando por fora. Ele não vai ser aquele ponta só driblador que vai buscar o fundo, ele vai buscar a área, mas ele pode partir de fora, ele pode ser um segundo atacante, como um 9 isolado, acho que não, mas também o Vasco não precisa, porque tem o seu jogador mais decisivo ali na função, que é o Verratti. O Payet hoje entrou bem, e a gente sempre tem que relativizar a dificuldade do confronto, a força do adversário, mas entrou buscando espaços que o Coutinho, titular, não buscava. O Coutinho, para mim, teve boa atuação, mas indo muito de encontro à bola, saindo muito do entrelinhas para buscar a bola atrás dos volantes, e aí começando um jogo de aproximação que funcionou em alguns momentos da partida. O Payet já dava a bola no volante e já buscava o espaço, já buscava as costas da defesa para receber, principalmente pelo lado esquerdo, onde o Vasco acabou no final gerando suas principais jogadas. Mas como disseram Mansur, Paulo, uma vitória importante e mais, para além do desempenho que o Vasco teve muito oscilante no jogo de hoje, eu acho que fica a questão de você poder chegar um pouco mais inteiro no clássico do fim de semana e tentar, num jogo que é a realidade do Vasco, que é o que o Vasco vai encontrar mais vezes ao longo do ano, duelos como esse contra o Botafogo, jogar e apresentar um futebol melhor do que foi no último clássico. E tem esse ponto que é um ponto a ser destacado, né, Diniz e amigos? A mudança no regulamento. Depois de anos e anos com o time jogando pelo empate nessas primeiras fases, não vai acontecer nas 2 primeiras fases. Então, qualquer tipo de empate, vocês vão mostrar como o Atlético teve dificuldades para eliminar o Tocantinópolis com 2 gols no final. Qualquer empate leva diretamente para os pênaltis depois de 90 minutos. Então, os grandes que se cuidem. 2 pênaltis, né, Paulo? Os 2 placares foram abertos com 2 pênaltis. O do Galo já no fim, o do Vasco já no começo do segundo tempo, mas não é simples, né? Quando você enfrenta adversários muito inferiores, a coisa nem sempre acontece tão naturalmente como se imagina. Diniz. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o jogo do Atlético. O pênalti para mim não aconteceu. No pênalti no Rony, no jogo do Galo, daqui a pouco será assunto aqui no Troca de Passes. Deixa eu falar uma outra coisa com vocês, e quero a participação de Mansur e de Paulo Nunes nessa conversa, porque estou pensando já no jogo contra o Botafogo no final de semana. E hoje ele montou uma escalação diferente para o meio-campo, né? Deixou o Jair no banco, o Paulinho ficou no banco. O Tietê entrou na segunda etapa, também começou no banco. Ele tem a chegada do Ryan, da seleção sub-20. Payet entrou bem. Como é que vocês imaginam, ou como vocês montariam esse Vasco para o jogo contra o Botafogo? Lembrando sempre que o Vasco precisa vencer para se classificar à próxima fase do Campeonato Carioca. Conversando com o Lucas de Sena, nosso repórter, assim que chegou ao Kleber Andrade,
o Carille admitiu que estava armando um Vasco diferente, digamos assim, mais ofensivo, em outras palavras. Eu não sei se ele vai repetir a dose contra o Botafogo. Hoje ele colocou o Alex Teixeira de um lado, o Zuccarello do outro, o Verratti na referência e mais o Felipe Coutinho para girar, além dos dois volantes que davam mais a sustentação ali no meio de campo. Paulo, qualquer time tem um desenho quando ataca e um desenho quando defende. O ideal é você montar um time que te permita ter equilíbrio tanto quando você está atacando quando você está defendendo. O que o Carille apostou hoje, e corretamente na minha visão, que o Vasco ia passar 90% do tempo atacando, ia ter que se defender muito pouco. Então isso deu a ele um pouco mais de tranquilidade para colocar o Alex Teixeira sendo o homem do lado esquerdo, mas que na prática jogou como um segundo atacante, porque o Vasco o tempo todo com a bola. Então tinha uma estrutura com o Hugo Moura no meio dos dois zagueiros, os dois laterais sendo liberados, o Matheus Carvalho e o Coutinho ali um pouco por trás e vindo para dentro o Zuccarello e o Alex Teixeira, mas o Alex muito enfiado, muito espetado ali junto ao Verratti. Se esse time tivesse que ter se defendido, o Alex teria que ter feito o lado esquerdo numa segunda linha, e aí a gente não tem certeza se num jogo contra o Botafogo ele é o jogador ideal para fazer isso, ou se ali o Carille vai buscar um cara de outras características. O Ryan, de repente, que é jovem, que tem essa explosão, que tem essa capacidade física. Eu acho que o Ryan vai pedir espaço no time do Vasco pela força física e versatilidade que ele tem. Num time que tem jogadores de muito boa técnica, mas que às vezes falta essa capacidade de pressão e essa capacidade de ir e vir. É por aí, né, Praz? Eu acho que o Carille montou esse time não pensando em estruturar esse time para o jogo do Botafogo. Ele montou esse time em função do adversário e o que o jogo ia pedir. Eu acho que contra o Botafogo ele vai dar meio passinho ou um passinho atrás nessa montagem de equipe, até porque do outro lado tem uma equipe muito forte, óbvio, perdeu algumas peças e aquela transição que o Botafogo tinha no passado muito forte, né, com o Luiz Henrique, se não era o Luiz Henrique, era o Júnior Santos. Mas eu acho que ele vai de uma forma um pouco mais equilibrada, mais protegida. É isso. Vamos aguardar então. Pois é. Deixa eu agradecer aqui, Paulo Andrade, Fernando Praz e Alexandre Losetti. Deixa eu agradecer, por favor, ao carinho do Ale Losetti, meu irmão, porque aqui só sofro bullying, né, Manso? Muito obrigado, Ale, Paulo Andrade. Sim, cara. Praz, vamos ver se trabalha comigo, né, Praz? Só tá fugindo aqui do seu amigo. Isso é carinho, tá vendo, Felipe? Entendi, tá bom. Que é isso. Então tá, obrigado, meus amigos. Beijo, depois desse carinho todo do Paulo Nunes para vocês aqui. Deixa eu dizer uma coisa para você, Mansur, Paulo Nunes. Acho que tornou quase que imperativa a presença do Ryan no ataque contra o Botafogo. A gente vem notando um problema crônico que o Vasco tem em termos de velocidade, força ofensiva. É um menino que vinha com ritmo, que vinha jogando na seleção sub-20. A torcida contesta muito ainda, né? Há uma boa parte da torcida que contesta a presença do Ryan. Ele também não fez grandes jogos ainda no profissional, não conseguiu fazer no profissional o que ele fazia nas categorias de base. Mas pela falta de opções que o Vasco tem e por ele vir com alguma sequência de jogos da seleção e pelo que apresentou hoje no segundo tempo, eu acho que não há como escalar um time contra o Botafogo que não tem a presença do Ryan. Então, ele tem as características que a gente passou os últimos meses, as últimas semanas, dizendo que faltam ao Vasco, né? Um pouco de agressividade, de ataque com um pouco mais de profundidade, de força, eventualmente de velocidade. Então, o Vasco está indo ao mercado, tentando acertar jogadores com pouco, que tenham essa característica, mas enquanto eles não chegam, e além de o Ryan ser uma grande promessa do clube, nesse momento eu acho natural que ele comece a ganhar mais espaço. Em relação ao desenho de time que foi montado para hoje, eu não achei ele tão diferente do que o Vasco vinha fazendo em outras partidas. Mas você não acha que ele pensou um pouco no jogo contra o Botafogo já? Ao deixar... Porque eu acho que não foi a impressão que eu tenho. A gente está discutindo coisas diferentes. Eu estou falando sobre a escalação. O desenho de time, a escalação, talvez Jair e Paulinho voltem. Essa é a impressão. Agora, o time com 2 defensores, às vezes, e mais 2 homens, a saída de bola sendo feita com os 2 zagueiros, mais 2 volantes à frente. Às vezes um desses volantes fazendo como terceiro atrás e um volante mais adiante. 4 jogadores por dentro e o corredor para os laterais, tem sido o desenho que o Vasco teve contra as equipes pequenas do estadual, em alguns momentos dos clássicos, quando ele tinha a possibilidade de se colocar em organização ofensiva, defendendo em 2 linhas de 4. Isso não mudou. Contra o Flamengo é que ele não conseguiu sair de trás. No segundo tempo ele tentou se organizar dessa forma e colocou o Hugo Moura para fazer a saída como terceiro zagueiro, mais um volante à frente. Trocou o Zuccarello de lado. Isso, trocou o Zuccarello de lado. Tinha
3 meias mais o Verratti por dentro e o corredor para os laterais. Agora, isso também era um recurso muito claro do Carille para a falta de jogadores que ocupem o lado do campo com velocidade. Então ele ofereceu o corredor aos laterais, e o Vasco tem laterais que se comportam, que tendem a preferir jogar ocupando esse corredor ofensivo, atacando muito pelos lados, e ele montou o Vasco assim. Então eu acho que esse é mais ou menos um desenho que o Vasco vem tendo nos últimos jogos. Vamos ver com a entrada do Rayan, se ele muda um pouco o comportamento dos laterais. Eu não acho que ele vai prender o Rayan numa ponta, aberto o tempo todo, abrindo o time, porque eu acho que não é a melhor característica. Ele funciona melhor como uma dupla, né? Mas eventualmente ele vai poder ocupar aquele espaço, tendo um lateral um pouco mais por trás, ou até atacando por dentro. Isso pode mudar um pouquinho a dinâmica, porque ele oferece coisas novas. É que até agora a minha sensação é que o Carille montou um Vasco baseado nas carências que ele tinha dentro do elenco. Vamos ver como isso vai se desenvolver agora. Como é que você imagina, Paulo, que ele vai montar o time diante de tudo que se apresentou ao longo dos últimos jogos e o que ele viu hoje também no jogo contra o Rondonópolis? Eu observei o que o Praz e o que o Ales Losetti falaram ali e eu fiquei pensando aqui, analisando, e eu concordo com o Praz, porque eu acho que ele vai dar não só um passinho, mas uns 2 passinhos para trás, porque ele sabe quem ele vai enfrentar. É um time totalmente diferente. Embora o Botafogo provavelmente seja um time desfigurado, né? Porque o Botafogo tem a Recopa. O jogo acontece entre os dois jogos da Recopa. Mas mesmo assim, né? Mesmo com um time desfigurado, com jogadores alternativos, tem um time melhor do que o do... A gente não sabe também como o Botafogo vai encarar o Carioca, né? Exatamente. Ele joga também as chances dele ali. Pelo que tem sido dito, não vai fazer lá grande esforço, né? Por exemplo... Mas também não vai jogar para... Não, claro que não. Ninguém joga para perder, mas eu digo assim, acho que a concentração vai estar toda voltada, imagino eu, para os 2 jogos da Recopa, né? Mas para quem está lá dentro do campo, você pode ter certeza que os caras vão querer mostrar o trabalho para o treinador, até o treinador que está chegando agora, né? Então, assim, pelo que eles me falaram ali, o que o Mansur está colocando, se eu fosse o Carille, eu jogaria com ele. Ele provavelmente vai voltar com um desses jogadores que ficaram de fora, o Jair ou o Paulinho, na minha opinião, vai jogar com 3 ali, de novo, na proteção, porque é o que ele tem e o que ele acredita. Então, mas você acha que por exemplo, hoje foi o Gumoro e Cocão. E eu acho que vai entrar mais um. Mas você acha que ele permanece com os 2 ou voltam os 3? Permanece. Paulinho e... Eu acredito que ele joga com 3 jogadores de volante. 3 volantes por dentro, 3 jogadores mais defensivos, com características defensivas. Eu faria, sabe o que eu faria? Eu traria um quarto elemento, que é o Coutinho, né, para ser o quarto, mas como meia, não como segundo atacante, como ele jogou contra o Flamengo. Porque o Coutinho fica meio que perdido, sem função, ele não sabe se movimentar de costa. Eu entraria com o Coutinho como meia, o quarto homem de meio campo, e enfiava o Rayan com o Verratti lá na frente. Então, mas a dúvida quando eu perguntei dos 3, você acha que ele volta com os 3 homens que hoje ficaram no banco, Jair, Paulinho e Tietê? Eu acho que um deles volta. Ou você acha que ele permanece com o Gumora, o Matheus Cocão e entra um deles só? O Gumora é titular dele. Na minha opinião, o Gumora é o jogador de proteção que ele confia mais ali, o jogador mais defensivo. E a gente conhece o Carille, que ele é um treinador conservador. Agora, você pode ter à frente dele, você pode ter ou o Matheus Carvalho, ou o Paulinho, ou o Jair. Aí o jogador, nominalmente, ele vai dizer. Agora, a função dos 3, para mim, esses 3, os 4 não vão ser, mas esses 3 eu acredito que vão jogar. Vamos ver se o Carille responde alguma coisa então, né? Porque ele está falando ao vivo nesse momento e a gente traz agora para vocês aqui a entrevista do treinador do Vasco. E a gente começou o jogo bem. Depois que a gente tomou um contra-ataque ali, 25, 30 minutos, a gente perdeu um pouquinho a confiança. É isso que a gente tem trabalhado bastante, né, para manter. Você pode fazer o gol da vitória nos primeiros minutos, como pode fazer nos últimos minutos. E a gente sabia da força do contra-ataque do adversário e a gente deu esse mole, esse vacilo aí para que eles chegassem lá no gol, né, com perigo. No segundo tempo, para o intervalo, foi isso que eu chamei mais atenção, de ter calma, de ter sabedoria, rodar a bola com velocidade, infiltrar, que a gente estava fazendo no início, depois na segunda parte do primeiro tempo a gente parou de infiltrar para incomodar, e isso estava trazendo dificuldade. Criamos chances no início, né? Goleiro bem em algumas bolas, finalizamos, já me passaram ali 25 vezes, 77% de posse de bola. Então quando a gente fez o gol, a gente acalmou. E não é o gol que tem que fazer nos acalmar, né? A situação do jogo ela é sempre... você tem que estar sempre atento, sempre esperto, sempre concentrado e com muita confiança sempre para estar fazendo o melhor. O Rayan não trabalhou comigo ainda, foi para a seleção no início, mas se colocou à disposição para vir para esse jogo e por isso veio. Chegou hoje de manhã, né? É isso, né?
Chegou hoje à tarde aí, tinha poucos minutos ali, até pelo cansaço, jogou no domingo, né? A gente controlou isso também. E entrou muito bem, um jogador que a gente confia bastante e, para ser sincero, assim, nem sei dessa questão da renovação do atleta, tá? Vou até procurar saber sobre isso também. Aquele quebra do grupo, hoje você optou uma escalação diferente, não foi um meio campo tão povoado assim, mais jogadores dentro do setor de ataque, como o Alex, Verrete, o Zucarello. Quero saber o que você pensou para essa escalação inicial. Por que você optou por começar com o Mundo e Matheus Carvalho aí no meio de campo? E o que mudou no intervalo de você sacar o Cocão e colocar o Tietê? O que você queria mudar na equipe com essa substituição? Começando aí pela substituição, eu optei, tirei um pouquinho, pensei em tirar um pouco a força, colocar esse jogador mais voluntarioso, mais de carregar a bola e colocar um cara que trabalhasse mais a bola, foi característica, né, para que a gente circulasse essa bola com mais velocidade. A primeira pergunta, desculpa? O que você queria com essa escalação diferente e por que o Moro e o Cocão juntos os titulares? Porque para mim fizeram um segundo tempo muito bom contra o Flamengo, né? Quis manter isso. Aconteceu o que a gente esperava do adversário, de vir com as linhas bem baixas para marcar, então tirar um pouquinho essa característica de ter um volante a mais em campo e colocar um atacante a mais para que ficasse em cima da última linha. Foi isso que a gente observou do adversário e por isso a gente decidiu em colocar um jogador mais de frente. Fábio, boa noite. Thiago Tamo do Esporte.com. Parabéns pela classificação. Eu gostaria de perguntar sobre o Paulinho. A torcida do Vasco na última temporada denotava muito o nome do Paulinho, que tinha sido um desfalque muito importante em 2024. Ele voltou no final da temporada passada e tinha muita expectativa da torcida dele ser de cara um dos titulares. Eu queria entender a função do Paulinho atualmente no grupo, se você entende que é um momento de preservar um pouco ele, ou a questão é uma opção técnica dele em relação aos companheiros. Não tem nada de opção técnica. O Paulinho junto com o Jair estão ainda buscando uma melhor condição. Vem de uma cirurgia do joelho, já voltaram, estão trabalhando e é normal fazer uma pré-temporada alta e nesse momento dar uma caída para depois voltar, faz parte do processo, são 8 meses aí de busca e chega no final, já cai dentro de férias, mas é um jogador que eu gosto demais e daqui um pouquinho ele vai ter oportunidade, quem sabe até ser titular da equipe. Boa noite, Fábio, Vinícius de Gazeta Esportes. Eu sei que a gente já não foi jogo ainda contra a União, mas fiz um trabalho de arquibancada e ouvi muitos torcedores. E a maioria das pessoas que eu ouvi falavam da preocupação do próximo jogo já, o clássico, né, o confronto direto visando as semifinais do Campeonato Carioca. Você falou um pouquinho sobre a questão da mudança do jogo do Flamengo para esse jogo. E eu quero saber agora também um pouquinho sobre se já pensa no próximo jogo, como você pensa nesse time, questão de confiança também. É um time que não vencia no mês de fevereiro, agora vence por 3-0, placar consideravelmente elástico, um jogo que precisava realmente vencer. Como chega a confiança do grupo para o clássico contra o Botafogo visando a semifinais do Campeonato Carioca? Não comecei a pensar ainda, né? A partir de amanhã a gente começa a olhar e elaborar esse jogo importante, onde a gente tem que fazer a nossa parte, né? Ganhar com sabedoria, ganhar com qualidade, ganhar com confiança, fazer um bom jogo perante a nossa torcida, na nossa casa, né? Sabemos que também depende de saldo ainda. Não adianta a gente ganhar de 1 e o Fluminense ganhar de 2, ficamos fora. Depende de um monte de algumas situações dentro do campeonato, mas é importante a gente fazer a nossa parte, jogar bem para dar sequência na competição. Tá aí, Fábio Carilli, o técnico do Vasco, falando sobre a vitória, falando um pouco também já sobre o final de semana, né? A situação no Campeonato Carioca, o clássico contra o Botafogo. O Márcio Vidal, aqui na hashtag Troca de Passes, deu a solução já. E ele vai mais ou menos no encontro ao que disse o Paulo Nunes aqui, ó. E ele manda assim, ó, minha escalação do Vascão contra o Botafogo. Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas, Lucas Piton. Hugo Moura, Paulinho, Tietê, Coutinho, Rayan, Verrete. Né? São 3 volantes com Coutinho, Rayan, Verrete. Essa é a escalação que o Márcio Vidal aqui sugere ao Carilli. Dentro de tudo que disse o professor aí depois do jogo, Mansur,
Como é que você imagina que ele vai planear esse jogo aí contra o Botafogo, hein? Não tem muito mistério, né? A grande questão do Vasco é que ele se colocou numa situação de muito possivelmente uma decisão com o Fluminense pelo saldo, né? Exatamente. E o Fluminense vai estar enfrentando um adversário que está rebaixado no Teoricamente, Campeonato Carioca, né? E que por mais que o Botafogo coloque em campo um time desfigurado, alternativo, o adversário do Vasco é muito mais complicado. Então, não é uma situação em que o Vasco tem total controle das possibilidades dele de classificar. É isso, o Vasco depende não dessa vitória e também do Madureira, né? Porque o Madureira joga contra o Nova Iguaçu. É o único caso em que você pode ter os dois classificados, Vasco e Fluminense. Se o Madureira, por exemplo, empatar o seu jogo contra o NovaIguaçu, que é um resultado possível, porque o Nova Iguaçu também tem chance de classificação, caso vença o Madureira. Bem remota, então, né? Ele precisa de uma sucessão. Mas os dois têm chances, né? Então não vai vir como uma galinha morta para enfrentar o Nova Iguaçu. Promete ser um jogo duro. Então, acho que há a possibilidade... tanto de Vasco ou Botafogo, né, quem venceu o jogo, se juntar ao Fluminense para ir à próxima fase. Né? O Vasco tem possibilidades muito razoáveis ganhando o jogo do Botafogo, mas de todo modo não depende só do jogo dele. Fato é que o Vasco vai ter que ter um jogo com iniciativa. Nem sempre foi simples para esse Vasco ter iniciativa. Vamos ver como o time vai se comportar. É isso. E você acha que tem discussão sobre quem começa no final de semana, Payet ou Coutinho, depois da boa entrada do Payet hoje, Paulo? Acho que não. Acho que na cabeça do Carille não. Ele confia muito no Coutinho, né? Um jogador que mesmo não fez uma partidaça, mas já melhorou o nível. No primeiro tempo, ele buscou, né? principalmente no primeiro tempo, ele pegou muito na bola, se movimentou. Porque eu particularmente me preocupo com o Coutinho na parte física, na parte técnica. Se ele estiver bem fisicamente, a parte técnica a gente já conhece o que ele é capaz. Agora, ele bem fisicamente, como ele se mostrou hoje, tudo bem, a fragilidade da equipe adversária. Mas a gente observa ele, como ele corre, como ele se movimenta, se ele está leve, se ele está pesado, se ele está girando bem. E hoje ele me mostrou, pelo menos, que estava um pouquinho melhor daquele jogo que ele fez contra o Flamengo. O que ajuda também, a gente tem falado aqui, né, mas o Coutinho, com toda a qualidade que ele tem, com a visão de jogo, se você não tem jogadores para parceiros, para partilhar o jogo ofensivo com ele, né, para receber essa bola em profundidade, é algo que a gente está falando aqui rotineiramente, que o Vasco precisa, né, pensar nisso para frente. O futebol dele fica naturalmente mais apagado, né? Esse é um aspecto. Agora, também não dá para negar que fisicamente tem tido dificuldade. Ele vem tendo, a carreira dele vem sendo marcada por isso há algum tempo, de ter uma sequência em bom nível, uma sequência de jogos com intensidade alta, um jogo atrás do outro, jogos inteiros. E assim, é um problema que se você olhar para o país, você vai ter a mesma discussão. O debate está se arrastando há algum tempo. E aí ele se aprofunda quando você olha para o elenco do Vasco com as carências e os problemas que tem, e você vai ver que a maior reserva técnica do Vasco, a maior qualidade técnica, está concentrada em 2 jogadores que têm uma oscilação física e que nem sempre você sabe como você conta com eles. Você precisa estar eternamente administrando os minutos que esses jogadores jogam a cada jogo, ainda mais no calendário brasileiro. Então, essa é uma das tantas questões que o Vasco atravessa. Né? Ao longo dos próximos dias vamos falar mais sobre Vasco e Botafogo, o jogo do final de semana no campeonato.